Sinais de que a prosperidade está tentando entrar na sua vida. Napoleon Hill. A sensação de que alguma coisa está tentando mudar na sua vida, mas parece que ainda existe uma porta invisível impedindo a prosperidade de entrar? Já sentiu que certas oportunidades quase chegaram, certos caminhos quase se abriram, certas respostas quase apareceram, mas no último instante algo travou? Talvez você esteja olhando para isso como atraso, como castigo, como abandono, como se Deus tivesse esquecido o seu nome. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes, antes da prosperidade entrar, ela primeiro bate na porta da sua mente, testa sua fé, mexe no seu ambiente, remove pessoas, revela hábitos escondidos e te obriga a se tornar alguém capaz de receber aquilo que você pediu? Napoleon Hill ensinava que toda riqueza começa primeiro no invisível. Ela começa como desejo, depois vira pensamento dominante, depois se transforma em fé, decisão, ação e persistência. Mas existe uma fase que poucos entendem. A fase em que a prosperidade já está tentando entrar, mas sua vida ainda está se reorganizando para recebê-la. É nessa fase que muita gente desiste, porque por fora parece que nada está acontecendo, mas por dentro tudo está sendo preparado. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Talvez as coisas tenham ficado mais intensas. Talvez você esteja cansado de repetir os mesmos ciclos. Talvez tenha sentido vontade de mudar tudo de uma vez. Talvez tenha perdido o encanto por conversas vazias, por ambientes pesados, por pessoas que só falam de derrota. Talvez você tenha começado a olhar para a sua própria vida e pensado: eu não posso terminar minha história assim. Se isso aconteceu, preste atenção, porque esse pode ser um dos primeiros sinais de que a prosperidade está tentando entrar na sua vida. E quando eu falo prosperidade, não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de paz financeira, liberdade mental, dignidade, propósito, clareza, portas abertas, ideias certas, pessoas certas e uma força espiritual que te empurra para uma nova fase. O dinheiro é importante, sim, mas ele é apenas uma parte. A verdadeira prosperidade é quando sua mente, sua fé, suas ações e seu ambiente começam a trabalhar na mesma direção. Neste roteiro, você vai descobrir 33 sinais de que a prosperidade está tentando entrar na sua vida. Alguns sinais vão parecer simples, outros talvez vão bater fundo no seu coração. E pode ser que você perceba que aquilo que chamava de problema era, na verdade, preparação. Aquilo que parecia perda era limpeza. Aquilo que parecia atraso era alinhamento. Aquilo que parecia silêncio de Deus era apenas Deus trabalhando nos bastidores.
são com a inteligência infinita. Ideias não são coisas pequenas. Ideias são sementes de riqueza. Muitas fortunas começaram como uma ideia aparentemente simples que alguém decidiu levar a sério. Se ideias estão chegando, anote, porque talvez a prosperidade não esteja vindo primeiro em forma de dinheiro, mas em forma de direção. O quinto sinal é que você começa a perceber que precisa organizar sua vida. Dá vontade de limpar o quarto, organizar documentos, arrumar a mesa, rever contas, apagar arquivos, colocar ordem na rotina. Isso não é coincidência. A prosperidade precisa de espaço. Onde há excesso, confusão e abandono, a energia trava. Quando você começa a organizar fora, sua mente recebe a mensagem de que uma nova fase está começando dentro. Ordem externa fortalece ordem interna. E uma mente ordenada recebe melhor as oportunidades. O sexto sinal é que você começa a respeitar mais o pouco. Talvez antes você desprezasse pequenos valores, pequenas vendas, pequenos avanços, pequenos sinais. Mas agora começa a entender que tudo é semente. Quem despreza o pouco ainda não entendeu a linguagem da abundância. A prosperidade testa o coração no pequeno antes de confiar o grande. Se você está aprendendo a cuidar melhor do dinheiro que já passa pela sua mão, mesmo que ainda seja pouco, isso mostra que sua mente está sendo treinada para administrar mais. O sétimo sinal é que você começa a sentir vontade de aprender sobre dinheiro. Não apenas ganhar mais, mas entender. Como organizar, como investir, como vender, como criar valor, como economizar sem viver miseravelmente, como multiplicar, como trabalhar com inteligência. Isso é sinal claro de mudança. A pessoa que está presa na escassez só pensa no dinheiro como alívio imediato. A pessoa que está entrando na prosperidade começa a pensar no dinheiro como sistema, como energia, como construção. Napoleon Hill ensinava que riqueza não é acidente. Ela é organizada mentalmente antes de ser acumulada materialmente. O oitavo sinal é que você começa a se sentir desconfortável, desperdiçando tempo. Antes, talvez horas fossem embora em distração, vídeos aleatórios, conversas inúteis, preocupações repetidas. Agora, mesmo quando você se distrai, uma voz interna diz: você poderia estar construindo algo. Isso não é culpa, é despertar. O tempo é a matéria-prima da riqueza. Quem não respeita o tempo dificilmente administra prosperidade. Quando você começa a valorizar seus minutos, está dizendo ao universo que está pronto para uma vida mais séria. O nono sinal é que você começa a sentir que algumas perdas foram livramento. No momento doeu. Talvez você tenha perdido uma amizade, um trabalho, uma oportunidade, uma relação, um plano. Mas depois começou a perceber que aquilo estava te mantendo preso. Muitas vezes, antes de entregar algo novo, Deus remove aquilo que ocuparia o espaço da bênção. A prosperidade não entra em uma casa cheia de coisas que contradizem a nova fase. Se algo saiu da sua vida, e mesmo com dor, você percebeu que ficou mais leve, esse pode ser um sinal fortíssimo. O 10º sinal é que você começa a se recuperar mais rápido das quedas. Você ainda sente medo, ainda sente tristeza, ainda se frustra, mas já não fica destruído como antes. Existe algo dentro de você que levanta mais rápido. Isso mostra que sua identidade está mudando. A pessoa antiga caía e dizia: acabou. A nova cai e diz: o que isso está tentando me ensinar? Napoleon Hill via o fracasso temporário como um disfarce do sucesso. Quem aprende a se levantar rápido começa a ficar perigoso para a própria escassez. O 11º sinal é que você começa a sentir uma fé estranha, mesmo sem provas. Por fora, talvez ainda não tenha evidências suficientes. Mas por dentro existe uma certeza silenciosa de que sua história não termina onde está. Essa fé não é fantasia, é uma percepção interna de destino.
É como se sua alma soubesse de algo que sua realidade ainda não mostrou. A prosperidade muitas vezes entra primeiro como certeza, depois como oportunidade, depois como resultado. Se existe uma certeza te sustentando no meio do caos, não despreze. Isso pode ser a voz do futuro chamando você. O 12º sinal é que você começa a parar de se comparar. Antes, talvez o sucesso dos outros doesse. Agora, você começa a observar com mais maturidade. Em vez de pensar, por que ele e não eu, você começa a pensar, o que posso aprender com isso? Essa mudança é gigantesca. A comparação te prende, a admiração te ensina, a inveja fecha portas. O aprendizado abre portais. Quando você consegue se inspirar em quem prosperou, sua mente começa a se conectar com a mesma possibilidade. O 13º sinal é que você começa a se sentir chamado para algo maior. Você talvez ainda não saiba exatamente o que é, mas sente que sua vida tem uma missão. Sente que não nasceu apenas para pagar contas e sobreviver. Sente que existe algo que precisa passar através de você. Uma mensagem, um serviço, uma obra, uma mudança, uma contribuição. Napoleon Hill dizia que o desejo definido é o ponto de partida de toda conquista. Mas antes do desejo ficar claro, muitas vezes ele aparece como inquietação. Se você sente essa inquietação, talvez a prosperidade esteja tentando te empurrar para o seu propósito. Agora pare e pense. Quantos desses 13 primeiros sinais já apareceram na sua vida? Você está cansado da repetição? Suas desculpas estão perdendo força? Pessoas negativas estão pesando? Ideias estão chegando? Seu tempo começou a parecer mais valioso? Comente abaixo. Eu estou percebendo os sinais. Escreva isso como confirmação, porque aquilo que você reconhece, você fortalece. E aquilo que você fortalece, começa a crescer. O 14º sinal é que você começa a perceber o peso das suas palavras. Frases que antes pareciam normais, agora incomodam. Eu sou azarado. Nada dá certo para mim. Dinheiro não fica na minha mão. Minha vida é difícil. Isso não é para gente como eu. Quando a prosperidade começa a entrar, ela primeiro confronta a linguagem que bloqueia sua chegada. Palavras são comandos repetidos ao subconsciente. Quem fala escassez todos os dias não pode se surpreender quando a mente continua criando escassez. Se você começou a vigiar sua fala, sua consciência financeira está despertando. O 15º sinal é que você começa a agir mesmo sem motivação. Antes, você dependia de inspiração. Agora, começa a entender que disciplina vale mais do que emoção passageira. Você faz mesmo cansado, estuda mesmo sem vontade, organiza mesmo sem aplauso, dá um passo mesmo com medo. Isso é sinal de maturidade. A prosperidade não entra apenas pela porta do entusiasmo, ela entra pela porta da constância. Quem só age quando sente vontade, vive escravo do humor. Quem age por decisão, começa a construir destino. O 16º sinal é que você começa a sentir vontade de se afastar da velha identidade. Você olha para hábitos antigos e pensa, isso não combina mais comigo. Talvez seja gastar para preencher vazio. Talvez seja reclamar para receber atenção. Talvez seja adiar projetos. Talvez seja aceitar desrespeito. Talvez seja se diminuir. A prosperidade não combina com uma identidade quebrada. Ela exige uma nova imagem interna. Quando você começa a se ver diferente, ainda que o mundo não veja, algo real já começou. O 17º sinal é que você começa a notar pequenas bênçãos. Um dinheiro inesperado, uma conversa que abre uma ideia, um cliente que aparece, um problema resolvido no limite, uma resposta que chega no momento certo. Muita gente ignora pequenas bênçãos porque espera grandes milagres. Mas a prosperidade costuma testar sua percepção no pequeno. Quem agradece o pequeno, aumenta o campo para receber o grande.
A gratidão é uma frequência de abertura. Reclamação fecha. Gratidão abre. O 18º sinal é que você começa a entender que riqueza exige preparo emocional. Antes, talvez você pensasse que só precisava de dinheiro. Agora percebe que precisa de calma, estrutura, maturidade, domínio, paciência, visão e fé. Porque dinheiro nas mãos de uma mente desorganizada desaparece. O problema de muita gente não é apenas falta de dinheiro. É falta de estrutura interna para segurar o dinheiro quando ele vem. Se você começou a trabalhar sua mente, suas emoções e seus hábitos, você está preparando o recipiente. O 19º sinal é que você começa a sentir incômodo quando traz seus próprios planos. Isso é forte. Antes, você talvez prometesse algo para si mesmo e não cumprisse sem sentir tanto. Agora dói, porque sua consciência está mais alta. Quando você quebra uma promessa interna, sente que está traindo a pessoa que poderia se tornar. Essa dor é boa quando vira correção. Ela mostra que você está levando sua vida mais a sério. A prosperidade entra melhor na vida de quem honra a própria palavra. O 20º sinal é que você começa a enxergar oportunidades em problemas. Onde antes você via apenas dificuldade, agora começa a perguntar: que solução pode nascer daqui? Todo negócio, todo serviço, toda criação de valor nasce de algum problema. A mente pobre foge do problema. A mente próspera estuda o problema. Porque onde há dor, há demanda. Onde há demanda, há possibilidade. Se você começou a pensar assim, sua mente está operando numa frequência empreendedora, mesmo que você ainda não perceba. O 21º sinal é que você começa a sentir mais coragem para dizer não. Não para convites que sugam seu tempo, não para pessoas que atravessam seus limites, não para gastos que sabotam seus planos, não para conversas que te jogam para baixo, não para a velha versão que aceitava tudo por medo de perder aprovação. O não é uma chave espiritual. Cada não correto abre espaço para um sim maior. Quem não sabe dizer, não vive ocupado com aquilo que não constrói. Quem aprende a dizer não, começa a proteger sua prosperidade. O 22º sinal é que você começa a querer servir melhor. Você percebe que riqueza segue valor. Então começa a pensar em como melhorar o que oferece, como atender melhor, como comunicar melhor, como resolver mais profundamente, como entregar algo que realmente ajude. Isso é uma virada poderosa. A pessoa em escassez só pergunta: quanto vou ganhar? A pessoa em prosperidade pergunta: quanto valor posso gerar? E quando o valor aumenta, o dinheiro encontra justificativa para chegar. O 23º sinal é que você começa a sentir que sua presença mudou. Talvez você fale diferente, ande diferente, pense antes de reagir. Observe mais, escolha melhor suas palavras. Não aceite qualquer provocação. Não se entregue a qualquer ambiente. Isso acontece porque a prosperidade não muda apenas o bolso, ela muda a postura. Existe uma dignidade nova nascendo. E mesmo antes dos resultados materiais aparecerem, as pessoas percebem que algo em você está diferente. O 24º sinal é que você começa a se conectar mais com Deus de forma prática. Não apenas pedir, mas perguntar, ouvir, agradecer, agir, confiar. Você começa a entender que fé não é ficar parado esperando tudo cair do céu. Fé é caminhar com Deus enquanto constrói. É orar e trabalhar, é visualizar e agir, é confiar e se preparar. Napoleon Hill falava da fé como um estado mental que transforma desejo em realidade. Quando sua fé deixa de ser apenas pedido e vira postura, a prosperidade encontra caminho. O 25º sinal é que você começa a sentir que certas portas fechadas não te definem mais. Antes,
uma rejeição podia parecer sentença. Agora, você começa a pensar: se essa porta fechou, talvez não fosse a porta certa. Isso não é auto-engano, é maturidade espiritual. Nem toda perda é derrota. Algumas perdas impedem que você entre em lugares pequenos demais para o seu futuro. A prosperidade muitas vezes vem depois de um fechamento que parecia injusto. O problema é que muita gente chora tanto diante da porta fechada que não vê o corredor se abrindo ao lado. O 26º sinal é que você começa a se sentir chamado a melhorar seu ambiente mental. Você escolhe melhor o que assiste, o que escuta, o que lê, quem acompanha, que tipo de conteúdo entra na sua cabeça. Isso é essencial. Sua mente é uma terra fértil. Se você planta medo o dia todo, colhe ansiedade. Se planta escassez, colhe limitação. Se planta fé, estratégia, coragem e abundância, colhe movimento. A prosperidade entra por uma mente preparada, não por uma mente intoxicada. O 27º sinal é que você começa a não se impressionar tanto com ostentação. Você passa a olhar além da aparência. Carro bonito, roupa cara, foto perfeita, discurso de sucesso. Tudo isso pode ser real ou pode ser máscara. Sua mente começa a buscar riqueza de verdade. Paz, liberdade, tempo, propósito, saúde emocional, família protegida, trabalho com sentido. Isso mostra que sua visão amadureceu. Prosperidade não é parecer abundante. Prosperidade é viver com poder de escolha e consciência. O 28º sinal é que você começa a sentir vontade de criar algo próprio. Pode ser um projeto, um canal, um negócio, um produto, uma mensagem, uma arte, um serviço, uma nova fonte de renda. Esse impulso criativo é um sinal forte. A prosperidade gosta de circular por canais de criação. Quem apenas consome depende do que os outros oferecem. Quem cria começa a se tornar fonte. E quando você se torna fonte de valor, abre caminhos para o dinheiro, para conexões e para oportunidades. O 29º sinal é que você começa a se arrepender menos do passado e aprender mais com ele. Antes, você talvez se culpasse por cada erro. Agora começa a perguntar: que parte da minha força nasceu dali? Isso muda tudo. O passado deixa de ser prisão e vira escola. Napoleon Hill ensinava que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só aparece quando você para de odiar a dor e começa a extrair dela sabedoria. O 30º sinal é que você começa a sentir que a prosperidade precisa passar por você, mas não parar em você. Você não quer enriquecer apenas para acumular. Quer ajudar, abençoar, proteger, construir, ensinar, inspirar, servir. Essa visão amplia sua frequência. Quando o dinheiro tem um propósito maior, ele deixa de ser apenas desejo pessoal e se torna missão. Deus pode confiar mais recursos a quem entende que prosperidade também é responsabilidade. O 31º sinal é que você começa a se sentir incomodado com tudo que reduz sua fé. Você percebe que certos conteúdos, pessoas, ambientes e hábitos fazem você duvidar de si mesmo. E começa a escolher melhor, não por medo, mas por consciência. A fé é como uma chama. Se você expõe essa chama ao vento todos os dias, ela enfraquece. Mas se protege, alimenta e direciona, ela vira fogo. E o fogo da fé sustentada é capaz de atravessar fases que a motivação jamais atravessaria. O 32º sinal é que você começa a acreditar que sua vida pode mudar mais rápido do que parece, não de forma irresponsável, não como promessa mágica, mas como percepção de que uma decisão certa pode abrir portas inesperadas. Uma conversa certa, uma ideia aplicada, um hábito mantido por 30 dias, uma oferta bem feita, uma mudança de ambiente, uma coragem que você nunca teve antes. Às vezes, anos de estagnação começam a mudar por causa de uma decisão tomada com verdade.
A prosperidade pode estar mais perto do que sua mente antiga permitia acreditar. E agora chegamos ao 33º sinal, o sinal mais profundo. O sinal que separa quem apenas deseja prosperar de quem realmente permite que a prosperidade entre. O 33º sinal é que você para de negociar com a versão de você que aceita viver pequeno. Esse é o ponto. Enquanto uma parte sua ainda negocia com a escassez, a prosperidade bate, mas não entra. Ela bate através de ideias, mas você adia. Bate através de oportunidades, mas você duvida. Bate através de mudanças, mas você volta ao velho hábito. Bate através de pessoas certas, mas você continua preso às erradas. Bate através de sinais, mas você chama de coincidência. Bate através de Deus, mas você responde com medo. Chega um momento em que você precisa parar de negociar com essa versão antiga, a versão que aceita migalhas, a versão que se sabota, a versão que começa e não termina, a versão que ora por mudança, mas continua alimentando o mesmo padrão, a versão que quer riqueza, mas se identifica com a pobreza, a versão que diz querer prosperar, mas se sente culpada quando imagina uma vida melhor. Napoleon Hill dizia que o mundo abre caminho para quem sabe onde quer chegar, mas ninguém chega a lugar nenhum carregando duas identidades opostas. Você não pode pedir abundância e proteger a escassez ao mesmo tempo. Não pode pedir uma nova vida e continuar adorando a antiga prisão. Não pode pedir portas abertas e continuar segurando a maçaneta das portas que Deus já fechou. O 33º sinal é quando você decide, por dentro, que não vai mais voltar para a mentalidade que te diminuiu. Você pode ainda estar no começo, pode ainda ter medo, pode ainda ter dívida, pode ainda ter problemas, mas algo dentro de você crava. Eu não pertenço mais à escassez. Eu estou em construção, eu estou em preparação, eu estou abrindo espaço para a prosperidade entrar. Essa decisão muda sua postura. Você começa a agir com mais seriedade, começa a cuidar melhor do dinheiro, começa a honrar seu tempo, começa a proteger sua mente, começa a escolher melhor suas companhias, começa a cumprir pequenas promessas, começa a falar diferente, começa a orar diferente, começa a trabalhar diferente. E quando você muda de forma consistente, a realidade começa a obedecer. Agora, eu quero que você escreva nos comentários. Eu abro a porta para a prosperidade. Escreva como quem sela um novo pacto com a própria vida. Não é frase bonita, é decisão, é posicionamento, é uma mensagem para sua mente, para sua fé e para o universo. Eu abro a porta para a prosperidade. E depois de escrever, faça algo prático. Hoje, ainda hoje, escolha uma ação que confirma essa frase. Organize uma conta, anote uma ideia, remova uma distração, ore com foco, envie uma proposta, estude por 30 minutos, limpe seu ambiente, corte uma frase negativa, faça uma venda, grave um conteúdo, dê um passo, porque a prosperidade não entra apenas onde é chamada, ela entra onde é preparada. Antes de terminar, visualize sua vida daqui a um ano. Imagine você olhando para trás e percebendo que esse foi o momento em que a chave virou. Não porque tudo mudou de uma vez, mas porque você mudou de direção. E imagine sua mente mais forte, sua fé mais firme, seu dinheiro mais organizado, suas oportunidades mais claras, sua rotina mais consciente, sua energia mais protegida. Imagine você dizendo: eu quase desisti, mas continuei. Eu quase voltei ao velho padrão, mas escolhi crescer. Eu quase fechei a porta, mas deixei a prosperidade entrar. Essa versão existe. Ela está esperando suas decisões. Ela está esperando sua constância. Ela está esperando você parar de tratar a riqueza como algo distante e começar a tratá-la como uma frequência que precisa ser sustentada. Se este roteiro tocou você,
Curta, compartilhe com alguém que precisa reconhecer os sinais e se inscreva para continuar fortalecendo sua mente, sua fé e sua prosperidade. E lembre-se, a prosperidade pode já estar tentando entrar na sua vida, mas ela não arromba a porta. Ela espera alinhamento, espera preparo, espera decisão. Espera que você se torne alguém que não apenas pede abundância, mas vive, pensa, fala e age como alguém pronto para recebê-la. A porta está diante de você. A chave está na sua mente. A decisão está nas suas mãos.